misericórdia nós estamos aqui. Às vezes até passamos pelo vale, até vamos para o deserto, mas temos uma cobertura. A gente sabe em que a gente tem crido, e se não for esse Senhor a nos sustentar, nos dar graça, a gente sabe que a gente não suporta. Então, nesse momento, eleve seu pensamento aos seus vizinhos, aos seus amigos que estejam passando por um momento difícil, e você sabe que você não tem o controle, não é a sua palavra, não é o que você fala, mas é o poder de Deus em nós que pode fazer alguma coisa por esses. Ora pelo teu amigo, ora pelo teu vizinho, ora pelo teu colega de trabalho, ora pelos teus irmãos da igreja, que você sabe que se encontra em uma situação difícil. Muitos não conseguem chegar nesse lugar, e a gente sabe que tem um impedimento, tem um adversário da nossa alma lutando para que a gente não consiga chegar. Amém, sabe? Aleluia. E que a gente possa deixar tudo aqui no altar dele nessa noite, todos os dias das nossas vidas, quando a gente acordar, todas as vezes que a gente passar por essas portas, lá no nosso secreto, na nossa casa, no nosso trabalho, deixar tudo no altar. É orar e ter a paz que só o Senhor pode dar, só Ele. E tem momentos que vem só para tentar roubar a nossa paz, e aí a gente tem que lembrar: Senhor, é a sua paz em mim. Então não deixa que essa situação, essa circunstância venha roubar essa paz. E aí a gente consegue deixar na mão dele, e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos lá na palavra? Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? E eu fiquei meditando nessa palavra porque ao longo dos anos a gente aceita Jesus, vai para a presença dele, e quando a gente está no mundo, a gente é evangelizado com essa palavra. A primeira coisa que o cristão fala para o ímpio é: eis que Deus está à porta e está batendo. Só que, no caso, essa palavra, ela foi liberada para a igreja. O Senhor estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar, e a gente transfere essa palavra para o ímpio, que ainda não tem nem o entendimento do que o Senhor quer falar através dessa palavra. A Laodiceia era uma igreja, uma cidade bem rica, e ela se fechou ali naquele mundinho dela, por causa da riqueza que ela tinha. Ela deixou o Senhor do lado de fora. E quando o Senhor envia as cartas para as igrejas da Ásia, uma dessas cartas é direcionada à Laodiceia. E aí o Senhor vem lavando ela com um sermão duro. E ele fala: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem delas fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso e arrependo-te. E eu falei: meu Deus, é duro o Senhor falar isso para uma igreja, e a igreja, eu fiquei pensando como a Laodiceia recebeu isso. Será que houve um arrependimento? A Bíblia não fala, né, o que aconteceu ali com as igrejas, mas o Senhor direcionou a carta a cada uma delas, e eu fiquei meia focada nessa aqui,
porque eu falei, meu Deus, era uma igreja rica, abastada, mas foi o que a pastora ministrou aqui no domingo. Tem a bênção, mas não tem a presença. Ou tem a presença e não tem a bênção. E tem que ser um conjunto. E Laodiceia estava no conjunto de ter a bênção sem a presença. E aí o Senhor convida ela. Eis que estou à tua porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo. Na versão atualizada diz que jantaremos juntos. E eu falei, nossa, mas por que toda vez que o Senhor queria curar, né, ele se chamava para a mesa? Então, verdadeiramente, a mesa é um lugar de cura. Verdadeiramente, quando a gente se assenta aqui para comer desse alimento, nós somos curados. Verdadeiramente, quando o Senhor prepara esse banquete, é porque tem um alimento necessário ali que a gente precisa. E aí ele faz esse convite, deixa eu entrar, que eu vou cear contigo e curar a Laodiceia. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que a Laodiceia entendeu isso e abriu a porta? E fiquei pesquisando, mas a Apocalipse é meio sigilosa, né? Na sua escritura tem que ter muita hermenêutica, muito... E a gente não tem, a gente tem o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Senhor quer falar. E aí, estudando aqui, eu lembrei daquele homem que fala que ele já tinha regalado, já tinha juntado muitos tesouros, ele ia derrubar o celeiro, fazer um maior, e ele ia folgar, ele ia descansar, porque ele já estava abastado. E Deus fala ali da avareza. E aí o Senhor fala para ele, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? E a gente, como igreja na face da terra, o que nós temos preparado para a vinda desse Senhor? Porque Ele vem, a gente tem visto os dias extremamente mal. Os dias são maus, igreja. A gente liga a televisão e se depara com famílias sendo destroçadas. Uma família, uma esposa vai buscar seu esposo, aguardando ele no carro, ela é assaltada, já não basta só levar o carro, tem que matar, tem que ter um sacrifício. E tem sido feito muito sacrifício de vidas aí fora. Enquanto a gente dorme, tem pessoas perdendo suas vidas. Enquanto a gente descansa, tem pessoas gemendo num leito de hospital. E a gente está dormindo. E hoje o Senhor está nos convidando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo, eu jantarei contigo, eu alimentarei a tua alma. Então, eu fiquei pensando, Senhor, por que Laodiceia deixou o orgulho entrar? E aí, fazendo o estudo, a Bíblia diz que Laodiceia ficava entre Efésios e Filadélfia, e era um lugar de passagem. E ela se tornou um lugar de comércio muito rico. Eu fiquei pensando, deveria ser tipo uma Dubai, né? De hoje em dia, riquíssima. Todo mundo quer ir para Dubai. E nesse meio ali, ela era um lugar de extremo, que tinha muitos terremotos. Um terremoto, ela foi destruída e o governo restaurou ela. Mas no segundo, ela não deixou o governo restaurar. Ela falou, nós vamos se reconstruir porque nós somos ricos, nós somos abastados. Eu falei, acho que ali ela entendeu o tamanho da riqueza que ela tinha. E ali acho que entra o orgulho. E aí ali ela se refaz e se cerca e se fecha. E acha que tá bom. E não. Ela tinha riqueza, mas ela não tinha um abençoador, ela não tinha o principal que era Jesus. E aí o Senhor vai lá, bate na porta e fica aguardando para entrar e cear com ela. E aí eu lembrei também de Zaqueu. Quando Zaqueu ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele tinha posses e ele ouve falar de Jesus. Jesus estava passando e Zaqueu tenta ver Jesus, mas ele era baixinho, tipo o Eric. Ele vê uma árvore e ele sobe daquela árvore para ver Jesus. E quando Jesus olha para cima e vê ele, fala, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém estar na tua casa. Porque Jesus viu naquele homem, independente da situação dele, viu nele humildade, viu nele que ele tinha uma necessidade de querer conhecer esse Senhor. E Jesus entra na casa dele, e quando ele está lá dentro, Jesus é criticado por estar ali comendo com pecadores. Ele entende aquilo e fala, Senhor, hoje eu quero devolver até o dobro, ou o triplo do que eu saqueei das pessoas. Ele entende, ali Zaqueu é curado. Ou seja, eles estavam na mesa, e Jesus cura Zaqueu. E Jesus hoje nos traz para essa mesa para nos curar. O que tem trago orgulho no teu coração?
de você querer se isolar, de você querer ficar sozinho, só com o que você já tem, né? Às vezes eu fui assim, orgulhosa no início. Quando eu recebi o Espírito Santo, falei, agora eu sou filha de Deus. Agora eles vão ver. E aí, de repente, Deus começa a me desmiuçar e eu comecei a entender que o amor de Deus não era só para mim. O amor de Deus era para aqueles também. Que eu comecei a achar que eu era tal e o Senhor falou, não, eu também sou pai deles. E aí eu falei, Senhor, me ajuda então a olhar para essas pessoas com um olho de amor e poder amar elas como o Senhor as ama. E ali eu entendi Jesus batendo na minha porta e falando, tira esse orgulho e deixa eu entrar, deixa eu te curar, deixa eu saciar a tua fome, a tua sede, que o homem não vai poder fazer. Eu posso, se você deixar eu posso, eu te curo, eu te sacio e eu te restauro, mas deixa eu entrar. E ali eu entendi, eu falei, Senhor, então faz conforme a tua vontade. Eu quero ser restaurada, eu quero ser refeita, eu quero ser transformada pelo teu Santo Espírito. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O que tem te trago orgulho de te afastar dessa presença, de te afastar desse Deus, de botar ele do lado de fora e achar que o seu trabalho agora supre as suas necessidades, de que a tua escola agora vai suprir o teu conhecimento e deixando Jesus de fora. Não, igreja. Vai para o teu trabalho, tenha o teu dinheirinho, mas continua confiando que é Ele que vai te dar a unção de administrar, de saber ter sabedoria do que você vai fazer com aquilo ali. Não para ser arrogante, não para pisar em alguém, não. Mas para saber o que você vai fazer na direção dele. Para saber que o teu estudo, que o teu entendimento não vai valer de nada se você não tiver o Espírito Santo para te dar a direção e o conhecimento certo do que você vai fazer daqui para diante com o teu conhecimento. Porque às vezes só ser culto, saber falar bonito, não vai adiantar nada. Às vezes vai ser uma roupagem que nem cabe na gente. Não vai adiantar nada eu chegar aqui e puxar o S do Isaac. Paz do Senhor, irmãos. Não vai adiantar a igreja se eu não tiver a essência. É a essência dele, não é eu falar bonito, não é eu mudar a minha fala, a minha postura e ser vazia de Deus. É isso que Deus está falando. Laodiceia estava rica, abastada, mas vazia da presença. Deus vê ela, Jesus compara ela como uma pessoa nu, miserável e cega. Vai lá e compra colírio, porque além do comércio ela também tinha medicina, e uma das especialidades era fazer esse colírio, que ficou como uma base ali, uma estrutura, né, de cura, além dos olhos, dos ouvidos também. Ou seja, tinha isso tudo ali e eles não conseguiam enxergar e nem ouvir. E o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém, acho que pelo menos dali de Laodiceia, ouvisse, Deus entraria e poderia mudar o quadro. E eu fiquei pensando também de Pedro, quando Jesus tira ele da prisão, e Pedro vem e bate a porta, e a menina fala, é Pedro na porta, e os incrédulos tudo lá dentro. Você está vendo fantasma, você está vendo miragem, é o espírito dele. Estavam cegos, orando e cegos. E hoje que a gente possa pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais. Para quando o nosso milagre bater a porta, a gente ter a sensibilidade de ouvir e enxergar o que Deus está fazendo. Então, igreja, nessa noite, eu te convido comigo, coloca aí, Paulo, a fechar com essa palavra, Jeremias 9:23. A gente vai ler junto. 9:23. E diz assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E que a gente possa se gloriar nesse Senhor, que a gente possa correr para os braços dele, para a presença dele, independente da situação, se é escassez, se é fartura, dependa do Senhor, igreja. Às vezes até a necessidade nos afasta dele, né? Porque aí a gente fecha o nosso coração. São coisas que às vezes a gente dentro da casa do Senhor não consegue entender, que a gente passa por processos. A gente tem momento de monte, a gente tem
momento de vale, a gente tem um momento de deserto, mas em tudo a gente tem que dar graças a Deus. E crer que em tudo Deus tem um processo ali sendo trabalhado nas nossas vidas. Seja para a gente diminuir um pouquinho, porque às vezes a gente se exalta demais, ou seja para a gente descer para crescer, porque a palavra de Deus diz que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Amém, Sara? Sara pensou que eu tinha errado? É a Bíblia, igreja. E que a gente possa verdadeiramente crer que todo aquele que se humilha para Deus é exaltado. Se humilha para Deus. A gente vê às vezes as pessoas se humilhando para homem, né, recorrendo a tantos recursos humanos que muitas das vezes não vai ter mais como operar através daqueles recursos, e a gente se esquece daquele que tem na sua mão toda a força e todo o poder, que é o Senhor Jesus. Então nessa noite, se o Senhor bater a sua porta, eu não sei, falei, Senhor, por que a tua igreja tem que ouvir essa palavra? Eu acho que no individual cada um sabe o que passa no dia a dia. Então eu não sei com que tipo de sentimento você tem passado por essas portas, se de repente é o orgulho, se de repente é a avareza, se de repente é a carência, a falta, eu não sei. Mas eu sei que tem um Deus aqui falando nessa noite. Ele está batendo a sua porta. Deixa Ele entrar e cear contigo. Deixa Ele entrar e suprir as suas necessidades. Deixa Ele entrar e suprir as suas faltas, as suas carências. Deixa Ele entrar e te encher do Espírito Santo. Quando você passar por essas portas, busque o Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, me encha do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito venha me conduzir pelo melhor caminho, pela melhor direção para a minha vida que eu preciso. Hoje eu estava orando meio-dia e eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, a Tua palavra diz que a gente precisa ser prudente como a cobra e simples como a pomba. Aí eu fiquei pensando, mas por que simples como a pomba? Por quê? Por quê? Eu falei, ela é um pássaro, né? E com toda essa grandeza que ela tem de ir para o alto, ela desce para se alimentar. E às vezes a gente tem que descer. É necessário a gente descer. É necessário a gente ser prudente. A cobra, ela não ataca de imediato. Ela avalia, ela espera. E às vezes a gente não quer esperar, a gente quer avançar e não. Seja prudente como a serpente. Avalia, espera. A gente tem que aprender a esperar. Orou? Não foi atendido? Espera. Tenha essa simplicidade da pomba. Desce, vai lá e se alimenta no pó. Ora para Deus, que Ele responde. Confia nele, espera nele, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Às vezes a gente tem pressa de resolver tudo muito rápido, né? Mas Ele sabe o tempo dele é kairos, o tempo dele não é como o nosso. Então que a gente possa viver hoje o tempo de Deus para as nossas vidas. É tempo de choro? Pode chorar. É tempo de se alegrar? Se alegra, celebre. É tempo de abraçar o irmão, ir lá chorar com ele. Vai lá, chora com o irmão, ora com o irmão. Mas, igreja, nunca se esqueça que você tem um Senhor e Ele clama nessa noite pela tua vida. E a palavra diz que Ele só repreende aquele que Ele ama. Ou seja, Deus amava a Laodiceia. Por isso o Senhor estava indo lá. Laodiceia, esquece a tua riqueza e deixa eu entrar. Deixa eu resolver o que está vazio aí da minha presença. Deixa eu preencher essa igreja com a minha essência. E hoje o Senhor nos convida a deixar Ele entrar e cear conosco. Amém, Ministério de Louvor? Vamos louvar? Vou ficar até aqui porque foi até aqui que o Senhor me deu, né? Para não enfadar os irmãos. Mas que o Senhor possa ter ministrado os nossos corações de uma maneira simples. E a palavra de Deus, ela por si já fala, ela já é abençoada. A gente só precisa estar em espírito aqui junto para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato. Não foi para o ímpio, foi para a igreja. O Senhor estava batendo na porta da igreja. Até chegar no ímpio, o ímpio vai ter que conhecer esse Senhor. De repente a gente pode pregar isso para um desviado, porque ele já conhece. E aí a gente pode falar para ele, o Senhor está batendo na porta, Ele quer entrar de novo, Ele quer ceiar de novo com você, Ele quer te refazer de novo, Ele quer te dar mais uma oportunidade. Mas para o ímpio a gente vai pregar as boas novas.
Amém? Que a gente possa buscar isso no Senhor.